Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos à leitura da palavra. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, por favor. Todos acharam? Amém ou não? Deixa eu dar mais um tempinho, que esse é um livro meio enjoado de achar. Ele está logo depois do Oséias. Acho que eu piorei as coisas, né? Joel capítulo 2, versículo de número 12. Agora vocês vão dar um amém bem forte, porque todo mundo achou. Todos acharam? Amém. Aí, ó, sabia. Vamos lá. Versículo 12, a palavra de Deus vai dizer assim. A minha versão é Almeida Corrigida Fiel. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimento e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, o livro do profeta Joel, sendo esse um dos livros dos profetas menores, nos traz talvez um dos relatos mais trágicos da história bíblica do povo de Deus, do povo de Israel. O período era de alta crise, e Israel, como você bem sabe, vem de crise em crise, e sempre está sendo chicoteada pelo chicote da disciplina de Deus. Aqui também não é diferente. O livro do profeta Joel relata um período de uma seca terrível, de um ataque terrível de um grande exército, a qual ele vai usar de uma figura para descrever um exército poderoso, e vai mostrar que esse exército poderoso também é uma praga enviada pelo próprio Deus para corrigir a nação. A nação está passando por sérias dificuldades numa cultura agropastoril. A nação está passando fome. A nação está vivendo um momento de crise, a qual nunca houveram passado desde o tempo presente que é escrito o livro. Mas para que nós entendamos o que está sendo relatado aqui pelo profeta Joel, para que ele faça essa convocação ao povo de Deus, nós precisamos voltar no capítulo 1. E eu peço que você volte lá comigo.
Olha comigo que o versículo de número 4, ele vai trazer o relato de uma praga de gafanhotos. O que ficou a lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Aqui está descrito as 3 fases desse inseto terrível, que é grande, que é um inseto poderoso, que tem mandíbulas super afiadas, pernas longas, viaja em enxames por quilômetros sem cansar, e por onde passa devora absolutamente tudo. O gafanhoto, ele é um animal que ele come e defeca ao mesmo tempo. Ou seja, ele é um animal insaciável. A fome dele nunca acaba. Ele se abastece e já logo se esvazia e continua a destruição. Por onde passa, devora absolutamente tudo. E é esse tipo de praga que está sendo enviada por Deus aqui agora, foi a que foi enviada lá no Egito e destruiu assim toda a vegetação, não só a vegetação, tudo o que viu pela frente. Porém mais, a crise ainda é maior. Olha comigo o versículo de número 7, que o profeta vai fazer a descrição dessa crise. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus ramos se embranqueceram. Esse animal é tão feroz, tão terrível, que um galho de planta, de uma árvore, ele fica branco, de tanto que ele consome e sem parar. Imagine um jardim todo esverdeado, um jardim a qual as árvores são bonitas, com ótimos galhos e bem frondosas. Esse inseto terrível, por onde passa, deixa somente no caule, branco. Então a crise, agora que já veio com um enxame terrível, mostra sua cara através das vides que não sobram nada. Mas a crise ainda aumentou. Olha comigo o versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. O que está acontecendo? Crise uma em cima da outra. Diante dessa realidade desse povo que vivia da cultura agropastoril, a crise agora, ela se agrava cada vez mais. Agora, as sementes já não estão brotando, o solo está seco, não tem comida, não tem mais vinho, tudo está se esgotando. Porém, a crise, ela ainda aumenta mais. Olha comigo o versículo 9. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Agora a crise que já era na sociedade, a crise que já tomava conta de todo o seu meio de sustento diante do povo, agora mostra sua carranca dentro da casa de Deus. É crise dentro de casa, é crise dentro da nação, é crise nos lagares, é crise na casa de Deus. O mundo está sempre em crise, o país está sempre em crise, nós estamos sempre em crise. Porém, meus irmãos, o que é maravilhoso na pessoa de Deus é que, por mais que a crise seja medonha, Deus abre um caminho no mar, Deus abre um caminho no deserto, e quando todas as portas se fecham, Deus faz igual fez com João na ilha de Patmos, ele abre uma porta no céu para os seus servos passarem. Glória a Deus. O profeta faz ainda uma outra descrição no versículo 17.
As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Versículo 18. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Olha o tamanho dessa terrível crise. Como sair de uma situação dessa? Porém, o relato do capítulo 2, ele nos dá a luz de que essa crise, ela não começou simplesmente por falta de cuidado da terra. Ela não começou por falta de cuidado do gado. Ela não começou porque os homens estavam somente dispersos da sua cultura financeira e a crise começou. O profeta não está dizendo que aqui é uma crise por conta dos governantes. A crise que está assolando a nação nesse momento, a qual o profeta descreve esse relato, aconteceu pelo menos por volta do ano 800 antes de Cristo. Mas essa crise, como eu já falei, não é fruto de má administração. Essa crise acontece por algo que acontece ainda hoje. Nós não estamos alinhados espiritualmente com Deus. Nós não estamos diante da presença de Deus, buscando santidade, buscando santificação contínua. Nós estamos dispersos, relapsos, cansados, preguiçosos, avarentos. E por conta desse posicionamento do povo diante daquilo, da presença de Deus, a crise se instala. E é por isso que hoje ainda nós estamos em crise. Por isso hoje as cadeiras ainda estão vazias. É por isso hoje que não há comunhão entre os irmãos. É por isso hoje que a igreja geme, e geme com dores de parto. A crise só está se instalando no meio da igreja, e eu falo do contexto brasileiro, porque nós estamos diante de Deus de maneira relapsa. Mas eu peço que você avance comigo para o capítulo 2. Que agora o profeta ele vai fazer uma convocação para que a crise seja apartada. O que o profeta está nos ensinando através desse texto é que se o mundo está em crise, e está, se o país está em crise, e está, se a igreja está em crise, e está, a única solução do seu povo é voltar-se para ele mesmo. Mas olha comigo, por favor, o versículo 12. Que o profeta ele vai começar a nos direcionar através da palavra de Deus, como nós devemos superar essas crises. Em primeiro lugar, ela deve ser uma volta pessoal. Diz o texto: assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Meus irmãos, é muito comum, depois de um retiro, depois de um congresso, depois de uma boa mensagem, depois de um momento entre os irmãos, nós dizemos assim: Deus, eu vou orar mais. Senhor, eu vou jejuar mais. Senhor, eu vou ler a Bíblia mais. Eu vou ter mais comunhão com meus irmãos. Eu estarei mais presente na igreja. Eu me colocarei mais de joelhos. Eu levantarei mais a madrugada. Mas isso não passar, sabe de quê? De nuvem. E se perder amanhã, a segunda-feira. Nós levantamos a mão para o alto, glorificamos a Deus, dizemos que Ele é digno, e de fato Ele é. Porém, no dia de amanhã, a gente nem lembra o que foi dito aqui.
O que o Senhor está nos dizendo nessa noite, meus irmãos, é que quando a motivação acaba, tudo passa. E aqui eu replico a vocês algo que eu digo para os meus alunos: o que vai te manter focado não é força de vontade, porque força de vontade acaba. Não é ânimo, porque ânimo acaba. O que te mantém determinado é disciplina. O povo estava indisciplinado diante de Deus, estavam desleixados com as coisas, e lembrando daquilo que diz o profeta Jeremias: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós choramos, cantamos, achamos tudo muito bonito e tal, e depois a gente esquece tudo isso. Meus irmãos, Deus não tolera esse tipo de espiritualidade vazia. O que o Senhor quer de nós são pessoas como Ana, que se rasgam e rasgam o coração numa volta pessoal. O que o Senhor quer é, como diz lá o salmista Davi no Salmo 51, é que Ele quer um coração contrito, quebrantado e não dividido. O Senhor quer a nós de maneira totalmente completa. Mas em segundo lugar, olha que essa volta ela tem que ser com certa diligência. Ainda no versículo 12, isso com jejuns. Qual foi a última vez que você jejuou? Parece que isso é uma prática extinta no nosso meio. Desleixada, deixada de lado. Isso já não importa mais. Para que eu vou jejuar? É uma prática que a igreja perdeu o costume, e muitas são as desculpas. Me dá dor de cabeça, eu não tenho tempo, eu trabalho assim, eu trabalho na roça, eu trabalho dirigindo, eu trabalho fazendo isso, eu vou cair do prédio, eu faço qualquer outra coisa, eu não consigo jejuar, eu não tenho tempo. É desculpa, desculpa, e desculpa, e desculpa. Prática essa extinta. As seitas, meus irmãos, jejuam. Há uma seita no Brasil chamada Fé Baim. Qualquer outro dia eu explico sobre isso aí. Eles jejuam de 1 a 3 dias, sem parar. E quando eles chegam no aniversário da sua fundação, eles jejuam de 1 de março até 19 de março. Os budistas, que adoram um Deus morto, uma estátua, jejuam 3 dias sem parar. Os muçulmanos, que adoram Maomé, esse outro Deus morto, têm um dia específico para jejum e oração, e o país para. O país para jejuarem e orarem ao seu Deus. Enquanto as seitas crescem numa suposta espiritualidade, a igreja do Senhor Jesus perdeu o gosto pelo pão do céu. Jejuar não é ficar sem comer. Jejuar é trocar o pão da terra pelo pão do céu. Jejuar é lembrar do gosto do pão do céu e esquecer o pão da terra. Jejuar é detrimento do corpo e elevação do espírito. Você não jejua porque Deus precisa, você jejua porque você precisa estar perto de Deus. E eu convoco você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a essa semana ainda, promulgar um jejum ao Senhor, em prol da sua família, em prol dos seus filhos, em prol da igreja, em prol de uma vida mais próxima diante de Deus. Mas ainda, tem que ser uma volta com quebrantamento. Terceira parte desse versículo vai dizer: e com choro e com pranto. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós estamos com os olhos muito secos. Muito seco. Nós não choramos mais diante de Deus. Nós não choramos mais na igreja enquanto louvamos ao nome do Senhor. Nós não choramos
diante das maravilhosas revelações da palavra de Deus. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você olhou para a igreja e viu a situação a qual a igreja se encontra e disse: eu preciso jejuar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso chorar por isso, mas eu não posso me conformar com isso. O que Deus está dizendo, meus irmãos, é que nós não podemos ser conformados. A gente se conforma fácil demais com tudo. Não, está assim, está bom. Ah, está acontecendo, não está? Não, então está tudo certo. Meus irmãos, nós temos que chorar igual Jacó no Val de Jaboque. Meus irmãos, nós temos que chorar igual Davi quando viu sua família saqueada pelo inimigo. Nós temos que chorar igual Neemias quando soube da situação do povo de Deus. Nós temos que chorar igual Jeremias quando viu os jovens largados nas ruas, após a invasão da Babilônia, largados ao opróbrio, à vergonha. Nós precisamos chorar diante de Deus. Você se emociona ainda diante de Deus? Você já agradeceu hoje porque enxerga? Você já agradeceu hoje porque você ouve? Que você tem um ouvido bom aí? Você já agradeceu porque sentiu o cheiro da comida que sua esposa fez para você hoje? Nós não temos mais amor nas coisas de Deus. Nós passamos batido pelas coisas de Deus. Certa vez eu conversava com uns amigos ateus e eu falei para eles o seguinte: olha, eu confio em Deus por um dos motivos que eu confio em Deus, eu vou falar para vocês. E qual é? É que se você olhar pelo horizonte e puder explicar detalhadamente tudo que seus olhos alcançam, eu acredito que Deus não existe. Você pode fazer isso? Não. Então Deus é soberano. Então Deus existe. Então seja grato a Deus, chore diante de Deus, agradeça a Deus, chore pela sua família, chore pelo seu casamento, chore diante de Deus. Essa volta tem que ser com choro. Mas ainda, meus irmãos, versículo 13, quarta parte, essa volta deve ser sincera. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Fácil para nós meus irmãos, participarmos de reuniões de oração, de congressos, de cultos, boa palavra, aquela que aquece o nosso coração. Mas nós estamos vivendo uma máscara. Uma máscara. Domingo você vem aqui, quarta-feira você desaparece. De manhã você vem com muito custo. Aí eu olho para a igreja católica, que eu todo dia passo no centro quando venho dar aula na IBD. Está lotada. E quando eu venho, já é a segunda missa que está começando. E nós olhamos para ele e dizemos: olha lá os adoradores de gesso, olha lá os adoradores de padre, olha lá o cara é líder da igreja, pode nem casar, mas aí está lá às 5 horas da manhã ordenando a missa. Os fiéis estão lá às 6 horas da manhã, primeira missa, 7 horas está acabando. Então nós podemos fazer essa cantoria toda, ter uma ótima estrutura, e isso não passar de uma casca. O que o profeta está dizendo aqui é o seguinte: Deus não se impressiona com uma espiritualidade teatral. Você está se enganando, é isso que ele está dizendo. Você não está me enganando, você está se enganando. Porque Deus, meus irmãos, não se engane, Deus continua fazendo, sabe o quê? O que Ele fez lá na casa de Jessé. Quem vai ser o próximo rei? Vai ser esse bonitão aqui? Não, não quero esse não. Vai ser esse bonitinho aqui? Não, não quero esse não. Quem é o outro então? Está pastoreando a ovelha lá não sei onde, simplesinho, ninguém está nem aí para ele, mas a palavra do Senhor vai dizer que todo mundo, enquanto olhava para a aparência, Deus estava olhando para o coração do homem. Deus está olhando para o nosso coração diante da nossa adoração. A nossa adoração não pode ser falsa. A nossa espiritualidade não pode ser um teatro.
nós temos que buscar a Deus de maneira sincera. Quinto, e qual o motivo dessa volta? É a misericórdia de Deus. Olha comigo a segunda parte desse versículo e o versículo 14. Porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de alimento e libação para o nosso Deus. Meus irmãos, quando há uma volta sincera, de coração, Deus se volta para você. Quando há uma volta profunda, Deus se volta para você. Quando há uma volta diligente, com jejum, com oração, com pranto, Deus se volta para você. Quando você está quebrado, Deus se volta para você. Quando há sinceridade, Deus se volta para você. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, então do céu ouvirei a sua voz e abençoarei a sua terra. Deus está pronto para abençoar a nossa casa, a nossa terra, a nossa igreja, a nossa vida, e Deus não nos desamparará quando nós nos voltarmos para Ele de todo o coração. Agora o profeta, meus irmãos, na segunda parte desse texto, ele vai colocar a extensão dessa convocação que Deus está fazendo para o seu povo. Então, primeiro, essa é uma convocação a nível nacional. Olha comigo, por favor, o versículo 15, que está escrito assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai a assembleia solene. Note comigo que o versículo 1 desse mesmo capítulo, ele também vai dizer: tocai a trombeta em Sião. Aqui no versículo 15 ele vai dizer de novo: tocai a trombeta em Sião. Qual é a diferença de uma para outra? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Note que lá no versículo 1 é um chamado. Aqui no versículo 15 é uma proibição. Lá é um chamado, aqui é uma proibição. Como assim uma proibição? A proibição agora, ela não é pessoal somente. Ela agora é nível nacional. A gente vai ver que Jesus ele vai nos ensinar a respeito do jejum, em que nós não devemos ficar fazendo alarde. Se nós vamos jejuar, nós não devemos ficar dizendo para todo mundo que a gente vai jejuar. Nós devemos o quê? Lavar o nosso rosto e manter a nossa aparência de maneira natural. Sem ficar tocando trombeta, dizendo que nós estamos fazendo, etc e tal. Só que a crise é tamanha e medonha, que agora Deus ele vai fazer uma convocação nacional. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene. Quando o povo, meus irmãos, está em pecado, a crise vem. E o chamado, ele é a nível nacional. Essa palavra que eu estou pregando aqui hoje, obviamente outros pastores já pregaram muitas vezes. Muitas vezes. Por que Deus continua fazendo isso? É porque essa palavra não é para nós e BNJ. Essa palavra é para o Brasil, essa palavra é para a nossa cidade, essa palavra é para o nosso bairro. O arrependimento que Deus está propondo aqui é nacional. A hora que o jejum é nacional. Olhe, por exemplo, para Nínive. Nínive toda se arrependeu. Todos eles jejuaram, do maior ao menor, até as crianças de colo, até o gado jejuou. E a palavra vai dizer que eles se arrependeram e Deus reverteu ali a condenação que estava preparada para eles. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: se vocês querem reverter toda essa crise que vocês estão vivendo, voltem-se para mim em conjunto. É junto. Não pense você, meus irmãos, que esse caminho que nós estamos percorrendo para o avivamento em que o profeta Joel está profetizando, nós vamos conseguir sozinho, individuais, nas nossas casas. Não, nós vamos conseguir isso como igreja do Senhor unida para todo sempre.
Mas ainda, a extensão é coletiva. Congregai o povo, versículo 16. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, observe comigo aqui. O profeta divide aqui 5 grupos de pessoas, dentre esses versículos. Então, peço que você preste atenção comigo. Primeiro grupo, os anciãos. Os anciãos. Quem são os anciãos? Os de cabeça branca, os de cabelo branco, barba branca. Mas no contexto neotestamentário, você sabe que ancião eram os líderes da igreja também. E você sabe que as pessoas tomavam conselho com os anciãos. Então o que Deus está dizendo para nós? É que essa restauração, esse jejum, essa volta sincera, essa volta sem ser teatral, ela começa por mim e você que é líder dentro dessa casa. Ela não começa com o menino, com a menina, com o visitante, com o membro. Eu e você somos convocados primeiro por Deus a buscar essa restauração. Então você que é líder aqui hoje, e agora eu centralizo a palavra para nós. Você que é líder aqui hoje, Deus está convocando você. Deus está convocando você. Deus está convocando você. Deus está convocando você. Deus quer convocar você, porque é através de você que Ele quer restaurar vidas, casas, ministério, mudar histórias, mudar panoramas, virar a mesa do jogo, fazer tudo novo. É por mim e por você. Nós somos os primeiros, irmãos, que devemos correr para consertar nossa vida com Deus. Mas ainda, os jovens, os filhos. Por que conclamo os jovens aqui então? Meus irmãos, os jovens se perdem porque confiam demais na sua própria força. Confiam demais em si mesmo. Confiam demais naquilo que podem fazer. Naquilo que acham que podem fazer. Garantem-se na juventude, acham que ela nunca vai acabar, mas ela acaba. O que Deus está convocando, meus irmãos, através de nós, através da sua palavra nessa noite, através de nós líderes, são jovens igual José, que preferiram ir para a prisão do que ir para a cama do adultério. São jovens igual Daniel, que preferiram ir para a prisão, que preferiu perder o prestígio diante do rei, preferiu perder um prestígio diante da nação, mas não se curvou a outros deuses. Você que é jovem, que está me ouvindo aqui hoje, Deus não quer que você confie na sua própria força. Força acaba, ímpeto termina. Mas a presença de Deus, ela é contínua. Estar na presença de Deus é o que vai te reavivar. Terceiro, as crianças. As crianças. Meus irmãos, as crianças são inocentes. São inocentes. Muitas ainda não estão na idade de não ter convicção de pecados. Porém, as crianças, como aconteceu com um pai de um aluno meu, em que ela teve que tirar o filho da academia, porque teve uma desavença em casa e teve que se mudar. Então as crianças, elas sofrem a consequência daquilo que nós fazemos. Então as crianças, apesar de não terem ali a convicção daquilo que estão fazendo de errado, elas sofrem a consequência do pecado dos pais. E eu não estou falando aqui de maldição hereditária, não, esquece isso. Eu estou falando de consequências imediatas. A palavra de Deus está falando de consequências imediatas. Às vezes você está aí achando que seu filho não pode ser nada na presença de Deus. Eu tenho que te lembrar de uma coisa, que havia um homem que pregava no deserto, vestia
uma roupa suja e comia gafanhoto e mel silvestre. E a palavra de Deus vai dizer que esse homem, desde o ventre da sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo. O nome desse homem era João Batista. O que eu estou dizendo é que o seu filho pode ser cheio do Espírito Santo hoje. Ele pode ser revestido de poder do Espírito Santo nessa noite, pois essa promessa também é para ele. Quinto lugar, quarto, os recém-casados. Olha comigo ainda o versículo 16, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que a palavra está dizendo aqui? É que havia uma cultura, há ainda essa cultura judaica, de que o homem, quando ele vai casar, ele é liberado do ofício militar, ele é liberado das funções públicas, durante 1 ano. E o que ele vai fazer? Vai curtir as núpcias. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, é que o chamado a voltar à presença dele de maneira sincera, objetiva, é mais importante do que as núpcias de alguém. Mais importante é voltar para a presença de Deus, meus irmãos, do que você casar o seu filho e sua filha. Mais importante é voltar para a presença de Deus, meus irmãos, do que você receber uma promoção no seu trabalho. Mais importante é voltar para a presença de Deus, irmãos, do que qualquer outra coisa. O que Deus está nos dizendo, irmãos, é que nós devemos colocar a volta a Ele como prioridade nas nossas vidas, porque não é hora de núpcia, não é hora de festa, é hora de choro diante de Deus. É hora de choro diante de Deus. Mas em quinto, versículo 17, ele vai dizer a respeito de um outro público. São os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Então por que os sacerdotes deveriam chorar? Pelo mesmo fato do que acontece hoje. A igreja passa vergonha na internet por causa de nós. Não é por causa de ninguém, não. Porque envergonhar a igreja, o diabo já tenta fazer isso a vida inteira. Então os sacerdotes devem chorar. Você que é ministro da palavra, nessa casa, chore diante de Deus. Se quebrante diante de Deus. Nós sabemos que não há altares como lá na velha aliança hoje em dia, mas se coloque diante do altar do Senhor e chore e clame. Pois o Senhor ele vai corrigir primeiro os ministros, os anciãos. A correção ela começa pela casa de Deus. Deus não vai corrigir o mundo primeiro. Se te ensinaram isso por aí, está errado. Que Deus vai tocar fogo no mundo, vai mandar meteoro, que não sei o quê. Não, o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Mas ainda, por que eles deveriam chorar? Para que o nome de Deus não fosse envergonhado. Olha aí o versículo 17, por favor. Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Por conta dessa vergonha, meus irmãos, as pessoas olham para nós e olham para a igreja dizendo o seguinte, onde está o Deus deles? Esse é o Deus deles? É por aí que eles alcançam o Deus deles, através de um menino de 15, 14 anos que fica falando teque, teque, taca, 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 não sei o que lá. É esse é o Deus deles? Nosso Deus está sendo envergonhado. Porque nós, ministros do Senhor, sacerdotes da casa de Deus, devemos chorar para que o nome do nosso Deus não seja envergonhado. Deus não precisa de defesa. Deixa eu deixar isso claro para você. Deus não precisa de defesa. Mas nós devemos fazer igual Davi. Não nos conformar com aqueles que envergonham o nome do nosso Deus. Por isso nós devemos chorar. Por isso nós devemos prantear. Por isso nós devemos jejuar, para que o nome do nosso Deus deixe de ser envergonhado diante dos homens.
Mas o que Deus fará após isso? E eu vou terminando. É que primeiro Deus restituirá os bens materiais. Tudo isso depois de voltar-se para Deus. Então o Senhor se mostrou zeloso, versículo 18, da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que envio o trigo e o mosto. Quando você se volta para Deus, Deus restituirá os seus bens materiais. Quando você se volta para Deus, aquilo que foi perdido pelas mãos do inimigo, Deus colocará na sua mão de volta. Quando você se volta para Deus, aquela proposta financeira que você estava esperando, ela aparece. Quando você volta para Deus, a construção da sua casa que estava parada, ela continua. Quando você se volta para Deus, o negócio que você abriu vai expandir, porque Deus é o dono da prata e do ouro, e Ele pode restituir tanto nossa vida espiritual, quanto a nossa vida material. Mas ainda, Deus removerá o opróbrio. O que é o opróbrio? O opróbrio é a vergonha. É naquela hora que você está lá no trabalho, falando de Deus, falando disso, falando daquilo outro, aí o fulano de tal lembra de uma profetada que ele viu na internet, olha aí, ó, o negócio é esse, seu Deus. Deus removerá a vergonha quando o seu povo se voltar para Ele. Você jamais será envergonhado de novo. Mas aí em terceiro, Ele removerá o inimigo. Olha o versículo 20, mas removerei para longe de vós o exército do norte, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Então, quando nós nos voltamos para Deus, Deus restitui os nossos bens materiais, Deus elimina a nossa vergonha e Deus derrota os nossos inimigos. Esse versículo ele pode até causar uma confusão. Por que exército do norte? Talvez o profeta esteja falando do momento em que o exército assírio cerca Jerusalém e Deus envia um anjo por conta da oração do rei Ezequias e mata 185 mil homens. Ou talvez ele esteja falando somente dos gafanhotos. Não se sabe. O que se sabe é que tudo aquilo que te destrói será removido. Tudo aquilo que pega tudo que você tem será destruído. Tudo aquilo que consome será restaurado. Todo devorador que devora será destruído. Louvado seja Deus. Mas após essa volta, eu termino. Deus é um Deus de promessa, irmãos. Deus é um Deus de promessas. Deus nunca deixará que nós nos voltemos para Ele e saiamos de mão vazia. Então peço comigo que você olhe o versículo 28 desse mesmo texto. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Versículo 29, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha o que Deus está falando para nós, meus irmãos, é que ainda essa porção que Ele deu, lá em Atos capítulo 2, ainda é para nós hoje, e ela não está restrita a classes sociais, não está restrita à idade, não está restrita a ninguém. Essa promessa de derramamento do Espírito Santo, ela é uma promessa para todos aqueles que creem no poder do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então você hoje pode ser restituído, você hoje pode ser curado, você hoje pode ser cheio novamente do Espírito Santo. É só você se voltar para o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Esse é um caminho para o avivamento.
Caminho para o avivamento não é voltar a fazer um culto atrás do outro, de domingo a domingo. Caminho para o avivamento não é fazermos um retiro ou um congresso espetacular. O caminho para o reavivamento poderoso do Espírito Santo é uma volta para Deus, é uma volta para o Senhor. Se você entendeu nessa noite que nós precisamos nos voltar para Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa sinceridade, eu peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça, pois assim como o texto vai nos dizer, não é hora de núpcias, não é hora de núpcias, é hora de choro, é hora de pranto, é hora de lamento. Mas esse lamento tem um resultado, esse choro tem um resultado, e é o revestimento do poder de Deus sobre sua igreja. Deus revestirá a sua igreja antes de levá-la. Deus fará novo. Deus restaurará corações nessa noite. Deus restaurará famílias. Deus encherá pessoas que estão vazias. Deus restituirá lágrimas que estão sendo derramadas. Deus colherá nas suas mãos choro daqueles que estão pranteando todas as noites, e transformará numa grande bênção sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, sobre os idosos, sobre os servos, sobre as servas, e todo o povo do Senhor será cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor pedindo que o Senhor remova a vergonha do nosso meio. Ó Deus, nos discipline. Dura coisa é pedir isso ao Senhor, mas nos discipline, Deus. Ó Deus, coloca-nos, Pai, diante das cinzas e do pó. Ó Deus, que nós possamos não somente rasgar o nosso coração, mas sim rasgar também as nossas vestes em sinal de humilhação, para que o Senhor atente ao nosso clamor, e que nós mais uma vez possamos ser revestidos do poder do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, essa porção a qual foi prometida tantos anos atrás, a qual aconteceu parte dela ainda tantos anos atrás, nós cremos que essa promessa ainda é para os nossos dias. Ó Deus, enche as crianças do poder do Espírito Santo. Enche os jovens do poder do Espírito Santo. Enche, Pai, os adultos, as mulheres, aqueles que estão para casar. Ó Deus, os sacerdotes, os ministros, Deus, da tua casa, os velhos, Deus, todos os servos, as servas, Deus, não deixe de encher nenhum, Deus. Derrama uma porção nova do teu Espírito nessa noite. Traga-nos um arrependimento genuíno, Deus. Ó Deus, traga-nos uma convicção de pecados, Pai, genuína. Pois aquele que não enxerga os seus pecados, Pai, está longe da luz. Aquele que diz não ter pecado, ele é mentiroso, assim diz a sua palavra. Ó Deus, nós queremos ser reavivados pelo Senhor. Mas Deus, nós precisamos ter um coração quebrantado, contrito, não dividido. Precisamos estar unidos diante da tua presença como igreja do Senhor. Ó Deus, quebra toda a desunião dessa igreja neste momento em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor não se agrada de uma obra desunida. Ó Deus, se há um irmão ou irmã em desavença um com o outro aqui, que haja um conserto em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor mova o coração de um, de outro, de ambas as partes, para que a restauração e o avivamento venha. Pois a tua palavra diz que essa promessa se cumpriu, pois todos eles estavam reunidos num único lugar, juntos perseverando em oração, e o Senhor desceu como fogo sobre eles. Ó Deus, desce como fogo sobre nós.
Mas peço que antes restaure a nossa união. Restaure a nossa união. Remova a vergonha do nosso meio. Assim eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que entendeu essa mensagem, pratique. Pratique. Não tem mais nada para falar. Pratique. Quando você faz um curso, você pratica. Você ouve a palavra de Deus e não pratica? Então preguei em vão. Todo aquele que vir aqui pregar e você ouvir a mensagem, pegue e pratique. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor? Quero dar alguns avisos. Primeiro eu quero falar, meus irmãos, que nós estamos fazendo a manutenção do templo lá embaixo. Nós já pintamos as paredes da sala das crianças, pintamos o vão ali e não mexemos na cozinha. A cozinha nós temos outros planos ainda. O que eu estou pedindo aqui é a ajuda dos irmãos. Não estou pedindo ajuda das irmãs, não. Estou pedindo a ajuda dos irmãos. Irmãos, você não pode dizer que ama essa obra se você não está aqui na hora de trabalhar. Eu tenho que ser sincero. Assim como foi dito aqui na mensagem, que nós damos desculpa para jejuar, porque trabalhamos, fazendo isso, fazemos aquilo, aquilo outro, desde o pastor ao menor membro dessa casa aqui, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. O que muda? É que quando você trabalha na obra, você não trabalha para o pastor. Você não trabalha para mim. Você não trabalha para o pastor Carlos. Não trabalha para o presbítero, evangelista. Você não trabalha para ninguém aqui. Quando você vem trabalhar aqui, você trabalha para Jesus. Agora, se você não entendeu ainda que você trabalha para Jesus, talvez você deva estar inserido na obra. Se inserir agora. Cansamos? Cansamos. A vida aí fora toma nosso tempo, de fato. Porém, a obra do Senhor está para ser feita. E eu não tenho nenhum versículo na Bíblia que me mostre, já li a Bíblia toda, estou lendo ela toda de novo esse ano, que mostra que Deus veio e mandou um anjo limpar a igreja. Mandou um anjo para pintar a parede. Aí ele botou um exército de anjos aqui para fazer as coisas, quando a gente chegar aqui vai estar pronto. Não. Isso é trabalho nosso. Então, meus irmãos, peço perdão a vocês pela sinceridade, porém, quando nós viemos fazer um serviço, aí vem 3 homens, uma mulher, e temos esse tanto de irmãos na igreja, você está sobrecarregando os irmãos, e você está pecando. Não tem que ser algo pesado, tem que ser algo rápido e divertido. Domingo passado e esse domingo nós fizemos esse trabalho lá. Estava uma risaiada danada lá para baixo. Parecia que não tinha ninguém trabalhando, né, José? Mas foi feito com amor para Jesus. Aprendi na Igreja Batista Memorial lá em Costa Barra, Rio de Janeiro, onde eu me converti. Meu pastor sempre falava, faz para Jesus, não faz para os outros não. Os outros não te dão nada, mas Jesus te dá vida eterna. Você quer mais o quê? Então faz para Ele, faz para mim não, fica chateado comigo não. Vem aqui, vamos trabalhar para Jesus, juntos, principalmente você que é homem, trabalho braçal, eu preciso de você, a igreja precisa de você. Tem cerâmica para colocar num lugar, para restaurar isso daí, tem a massa lá embaixo, precisa de gente que sabe fazer o serviço. Precisa. Até passar uma criança ali descalço, ó, pau, cortar o pé. Aí a igreja está com um problemão. Então vamos nos atentar para a obra de Deus. Amém? Amanhã tem o Guerreiros de Oração. Cadê Henrique? A imagem aí, bota aí. Está vivo, Henrique? Tá vivo, Henrique. Guerreiros de Oração. Estou te convocando para você guerrear comigo amanhã. Amém? Vamos guerrear amanhã, 7h30,
da noite, nós estaremos de joelho aqui diante de Deus, no guerreiro de oração, buscando de Deus resposta para a nossa vida, buscando de Deus solução para os nossos problemas. A palavra vai dizer lá em Tiago 1,17 o seguinte, que toda boa dádiva procede do Pai das luzes, então nós vamos buscar dele, amém? Amanhã você está convocado para a oração. Quarta-feira tem culto. Gente, eu não adorei um Deus aqui hoje e outro quarta-feira. Não, é o mesmo Deus. Então venha cultuar a Deus com a gente quarta-feira. Porque Deus está aqui também. Quarta-feira. O culto tem sido dinâmico, tem sido bênção, tá? E só está faltando você. Então não deixe de vir. Amém? Vem, compareça. Mais uma coisa aqui, a última, eu prometo que eu acabo aqui. Na semana que vem ainda não haverá EBD Kids, porque nós precisamos lavar o chão lá embaixo e pintá-lo, tá? E o cheiro da tinta de chão é muito forte. Então a gente vai enfiar a criança lá dentro, né? Tá? Se a criança sair tonta aí da sala lá, não é Espírito Santo não, ela tá doida mesmo por causa do cheiro da tinta, que macho fez ela ficar zonza. Então, não pode enfiar a criança lá, tá? Nem a gente pode ficar lá. Então não vai ter EBD Kids, mas vai ter EBD para os adultos de manhã. Então nós temos que estar na EBD, gente, pelo amor de Deus. Como eu falei agora, não precisa ser algo pesado. Cara, traz um bolo, café está caro, traz meia garrafa, tá? Traz meia garrafa, traz um café, vamos rir, brincar, entendeu? Estar juntos, Lembra que Jesus vai vir buscar uma igreja junta, unida, é a igreja tudo de uma vez só. Esse negócio de segunda vinda de Cristo em 2 fases, isso não está na Bíblia não, é de uma vez só. Deus vai pegar a igreja, então a gente tem que estar junto, compartilhando os momentos, amém? Vou parar de encher o saco de vocês de conversa fiada, vamos lá, vamos se colocar de pé, vamos orar e ir para casa. Deus, obrigado por esse culto, graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom, e a tua bondade dura para todos sempre. Ó Deus, te agradecemos pelos louvores aqui entoados, pela palavra de oferta, pelos ofertantes, por aqueles que recepcionaram os irmãos que chegaram, por aquele que trouxe a água aqui, Deus, por aqueles que ligaram o microfone, as transmissões, tudo, Deus. A tua palavra vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que nenhum serviço é vão no Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor esteve presente aqui hoje na nossa vida. O Senhor transformou nossa mente e coração através da tua palavra. E pedimos que essa semana que vai começar seja uma semana de vitória, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana, Deus, diferente da qual nós temos vivido, e que nós vamos contar o testemunho de vitória que o Senhor nos dará essa semana. Leva-nos em paz para os nossos lares, Deus, cuide de nós nessa ida para o nosso lar. Que esse culto continue lá, em oração, em meditação do que foi dito, para a glória do teu nome, Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Deus é bom.